Olá, você que nos acompanha mais uma vez. É um prazer ter você conosco. Estamos aqui para apresentar o novo projeto integrador da Univesp, projeto 6. E o tema desse semestre vai tocar em um ponto fundamental para o futuro engenheiro: simulação de processos, tanto para transformação quanto para serviços. Está convidado a nos acompanhar. Nosso projeto ele se baseará no trabalho desses dois empreendedores aqui da cidade de Cubatão, né? Eles possuem uma gráfica e hoje nós viemos entender como funciona a rotina dele, o dia a dia dele. Nós temos algumas perguntas, né, que vai ser fundamentais para nosso trabalho e nosso desenvolvimento também de uma solução. Fizemos uma visita técnica focada em entender o dia a dia, saber as dificuldades. O proprietário dessa gráfica é o senhor Daniel e sua esposa, Ariane. Uma previsão que a gente tem de crescimento no médio prazo de 5 a 7% de crescimento, focando mais agora nessa área comercial, porque capacidade produtiva a gente tem, os equipamentos. Então a gente precisa focar agora um pouco mais nessa parte mais de vendas do comércio. A gente teve uma caída por conta da pandemia, com a pandemia todo mundo, né, deu uma parada, agora a volta é um pouquinho mais lenta. Sim. Mas nós estamos otimistas com um crescimento em médio prazo aí de 5 a 7%. É interessante que, visualizando o dia a dia, como funcionavam as rotinas, nós percebemos que o Daniel, em especial, ele operava uma máquina plotter de 3,20 metros. Mas um detalhe nos chamou a atenção. Essa máquina, ela despende de muito tempo. Tempo esse na qual ele poderia ser usado de forma mais eficiente, né, de forma mais organizada no seu dia. Essa aqui é a plotter Prismajet de 3,20. O material chega nela depois da aprovação da arte do cliente, ou o envio da arte já pronta. É feito o processo de exportação do arquivo no computador e é mandado para o computador que comanda a máquina aqui. Esse computador, a imagem é convertida no processo de limpagem do arquivo para a linguagem do equipamento. E aí, depois desse processo de limpagem, começa a impressão de um substrato, ou lona, ou um adesivo. E justamente ouvindo a sua esposa, que fazia parte de atendimento e também a parte gráfica, de designs, nós entendemos que nós podemos incluir o Daniel em mais atividades. Sim, é por conta é o que ele acabou de falar. Ele está mexendo na máquina, numa impressão que ele não pode parar. Eu estou fazendo um acabamento, ou estou fazendo uma outra coisa, e aí o WhatsApp ele vai ficar um pouquinho mais tempo para ser respondido. Então, tipo, a gente vai passar o dia inteiro sem responder, mas uns 10 a 15 minutos de ter esse oi, tudo bem, como, né, o que você precisa, o que eu posso ajudar, fica um pouco distante do que a pessoa manda. Entendi. Nós identificamos no processo da gráfica que a plota de 3 metros ela requer um monitoramento um pouco minucioso no item chamado Color Bar. O que acontece? Perda de pressão ou falha no cabeçote é identificada por essas linhas de cores. E o Daniel ele tem que acompanhar ponto a ponto para que, caso aconteça uma falha nesse sistema, ele atue, pare o processo, limpe o cabeçote, ajuste a pressão para poder voltar a imprimir. Bom, mas espera lá. Como funciona isso? Ele aperta uma emergência e executa o serviço. Só que isso, dependendo se o desenho for de 3 ou 4 passadas, não ocorre com tanta frequência. Mas caso aconteça, pode gerar uma perda. Então, por isso, a ação do Daniel em monitorar. O grupo debateu sobre opções para melhorar o atendimento, para incluir o Daniel um pouco mais nessa rotina. Talvez pensasse, olha, talvez incluir alguém a mais lá. Só que economicamente, né, no cenário atual,
devido às dificuldades, não seria a melhor opção. Então, para ajustar esse processo, várias cabeças pensantes aí entenderam que, se otimizarmos a máquina colocando um sistema de monitoramento para esse colobar, e na saída dessa emergência que já existe, nós fazermos uma extensão, por assim dizer, puxando até uma mesa na qual ele vai estar trabalhando, colocando um monitor extra, ele vai tanto identificar quanto cuidar de outras partes, como atendimento, design gráfico. Para ajudar a visualizar, eu tenho aqui comigo um projeto do grupo. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, para ilustrar bem a proposta do grupo, nós elaboramos aqui, através do SketchUp, a representação da ideia, né? Esse aqui é o color bar, no qual o Daniel, que é o operador da máquina, ele faz o acompanhamento. Atualmente ele fica nessa posição, frente à máquina e observando. Essa impressão, dependendo de quantas passadas, pode levar 2 horas, pode levar 3 horas. O tamanho do banner influencia muito também, referente ao tempo. E ele gasta muito tempo aqui. E nossa proposta é a seguinte: nós instalamos aqui uma câmera na altura do color bar. Essa câmera ela vai ser passada em uma tela auxiliar, na qual o Daniel vai estar trabalhando. Ele vai estar sentado aqui, melhorando a ergonomia dele. E ele vai poder estar desenvolvendo outras atividades, como atendimento, como artes. E ele vai ficar de olho aqui no color bar. Caso aconteça alguma anormalidade no sistema, caso perca pressão, caso aconteça uma falha no cabeçote, ele vai acionar essa emergência aqui. Aí ele poderá parar o processo e ir lá atuar no cabeçote. Basicamente, nós tiramos o operador da máquina para trabalhar do lado dela e atender outros processos. Se você gostou desse processo, vai gostar ainda mais sobre os dados que levantamos sobre o processo atual e o processo que poderia ser implantado imediatamente nessa gráfica. A gente solicitou a minutagem para eles, que é o que? O tempo de cada trabalho executado, né? Então, a gente tem aqui embaixo a impressão, onde tem aqui o tempo mínimo de impressão e o máximo. Essa contagem foi feita em minutos, né? Temos o do acabamento e o da arte. Isso é a minutagem atual com qual eles estão trabalhando, né? Então, aqui atualmente, ele pode estar fazendo 8 atendimentos com o sistema que ele tem agora, né? Eu vou estar mostrando para vocês, né, como ficaria se ele tivesse atuando com o sistema de monitoramento proposto pelo nosso grupo, né? O que seria alterado, então? Seria alterado aqui no processo de impressão o tempo, né? A minutagem que ele fica, ou seja, ele não estaria mais na impressora verificando o color bar e sairia e poderia estar fazendo outros atendimentos. Então, aqui gerando o relatório novamente, a gente teve um aumento de 2 atendimentos a mais, não só atendimentos, né, mas como outras funções que ele poderia estar executando nesse processo, desde o atendimento até a entrega do banner, né. Viram só? Observando o Arena, deu para ter uma visão mais clara do ganho de tirar o operador da máquina, ali do lado do color bar, e levá-lo até uma mesa, na qual ele poderá desenvolver outras atividades. Assim, agradecemos a todos, né, em especial você também que nos assiste,
e esperamos contar com sua presença também no próximo PI.